Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, a edição de quarta-feira, dia 6 de agosto. Vamos aqui para mais um programa. E bom, pessoal, no programa de hoje iremos comentar sobre mercado. Ontem tivemos algumas movimentações sendo feitas, movimentações por parte do Celtics. O Celtics ontem fez aí alguns movimentos interessantes, pensando em limpeza de cap. Brad Stevens trabalhou bem novamente. Impressionante como o Brad Stevens não cansa de fazer um bom trabalho. Cara, ele é exaustivamente eficiente. É uma coisa impressionante. Ontem, de novo, brilhou. E aí eu vou comentar sobre essa movimentação do Celtics. Vou comentar também sobre o futuro de Austin Reeves. Tivemos hoje uma atualização interessante saindo sobre isso. Tem novidades sobre Trae Young, tem novidades sobre Kevin Love também. Então tem bastante coisa pra gente falar. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo aí com a galera, que ajuda muito no crescimento do projeto. E vamos lá, roda a vinheta e vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show. Vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre Boston Celtics. Ontem o Brad Stevens resolveu limpar ainda mais a folha salarial do time. O Celtics que já fez uma limpa muito boa com as trocas do Holiday e do Porzingis. Mas o Celtics não está satisfeito. E aí ontem o Brad Stevens conseguiu tirar basicamente $9 milhões da folha. E como ele fez isso? Trocando Jordan Yang. O porpetinha Jordan Yang foi mandado para Utah, juntamente de 2 escolhas de segunda rodada. E em troca, o Celtics pegou o novato RJ Lewis. O meu querido xará, né? O meu xará chega no Celtics e Jordan Yang vai para Utah. E aí, com essa movimentação, o Celtics tira basicamente $9 milhões da folha, que é o salário que o Niang iria receber, e fica numa situação ainda mais confortável na questão do cap. O Celtics entrou nessa off-season tendo como sua grande missão ficar abaixo do second apron. O Celtics não queria começar a temporada estando acima do second apron, porque queria evitar o pagamento de mais e mais multas. E aí o Celtics foi lá, fez algumas movimentações, trocou o Holiday, trocou o Porzingis, deixou o Cornet embora, e agora trocou o Niang. E aí o Celtics, que estava se preocupando em ficar abaixo do second apron, agora o Celtics fica numa situação onde pode ficar abaixo do first apron. Essa é a grande verdade. Com tudo que o Celtics fez até o momento, o Celtics pode entrar em 26-27, que é quando o Tatum vai estar recuperado da lesão e tudo mais, que é quando o Celtics deve realmente voltar a competir. Eu acho que nessa temporada o torcedor do Celtics já sabe que o time não vai competir. Mas em 26-27, o Celtics deve começar aquela temporada, a temporada, estando talvez abaixo do first apron. Essa é a grande realidade do Celtics hoje. Mano, é simplesmente absurdo o trabalho que o Brad Stevens tá fazendo nessa off-season, mano. É inacreditável. É inacreditável. E tudo isso gastando nenhuma escolha de primeira rodada, mano. O Celtics trocou Porzingis, trocou Holiday, trocou Niang sem precisar de nenhuma first. Gastando só escolhas de segunda rodada. E de quebra, com essa troca do Niang, o Celtics liberou uma exceção de $8,2 milhões para usar
Inclusive, o Brad Stevens já usou uma parte dessa exceção para fazer um movimento que eu achei muito bom também, que foi a aquisição do Chris Boucher. Que ó, ontem, logo após a troca do Niang, já saiu que o Celtics contratou o Chris Boucher por 3,3 milhões de dólares. Contratinho de 1 ano para um cara que, se o Celtics não trazer mais ninguém pro garrafão, deve ser o titular do time. E tem tudo para ser um titular sólido, porque muitos podem não se lembrar, mas o Chris Boucher, quando teve uma minutagem relevante no Toronto, que foi lá em 24-25, quando ele jogou cerca de 20, 22 minutos por noite, cara, ele teve 17 pontos de média. Entregando uma defesa sólida, entregando um bom espaçamento de quadra. Então, numa tacada só, o Brad Stevens limpou ainda mais o cap, liberou uma exceção e trouxe o seu provável pivô titular. Tudo isso gastando Niang e escolha de segunda rodada. Cara, assim, é realmente impressionante o quão bom o Brad Stevens é como GM. É um cara absurdo, mano. É um cara absurdo e o Celtics tá aí se posicionando pra ser talvez o grande protagonista da off-season de 26. Porque, repito, o Celtics deve entrar no off-season de 26 estando abaixo do first apron ou estando muito próximo de ficar abaixo. Com Tatum voltando da lesão 100%, tendo ainda Brown no time, Derrick White no time. Cara, é surreal. E o Celtics pode liberar ainda mais espaço, porque tem o Anthony Simons ainda. Tem o Anthony Simons, que é contrato expirante. Então, trocando o Simons por escolha de, né, por escolha de draft, ou deixando ele jogar e deixando ele ir embora em 26, independente do que o Celtics fizer com a Anthony Simons, vai liberar ainda mais espaço. Então, meu amigo, simplesmente uma masterclass do Brad Stevens. Masterclass. Ah, Luiz, mas pô, o Celtics não vai brigar por nada nessa temporada, caramba. Pô, gente, mas já era o esperado. Já era o esperado. Sem o Tatum, pela maior parte da temporada, existe aí alguns rumores de que o Tatum pode voltar ainda e tal. Eu acho que ele não joga essa temporada. Eu acho que o Celtics não vai arriscar uma volta do Tatum. E aí, estando nessa situação, o Celtics tinha 2 caminhos. Aproveitar para começar a limpar a folha, para começar a ficar... a se posicionar melhor para o futuro, né, tendo mais espaço no cap, pagando menos multas, ou fazer algumas movimentações ali para tentar brigar por alguma coisa sem ter o Tatum. O que geraria multas, o que geraria gastos, o que, né, pro futuro da franquia não seria nada viável. O Celtics tinha esses 2 caminhos. Optou pelo caminho mais prudente. E aí, tendo optado por isso, o Brad Stevens fez o melhor trabalho possível. Então, mano, quando a gente for falar de vencedores da off-season, a gente tem que falar do Celtics, cara. Porque dentro do planejamento do Celtics, cara, eles executaram da melhor forma possível. Melhor forma possível. Bizarro, cara. Realmente bizarro o que o Celtics fez. Eu até vi ontem, eu tenho que confirmar depois essa informação, mas eu vi ontem que com a limpa que o Celtics fez aí, eles vão economizar mais de 50 milhões de dólares de multas, mano. É surreal, cara. É surreal. Com os movimentos que fez ontem, tá? Com os movimentos que fez ontem, vai economizar 50 milhões de dólares em multa. Mano, é realmente impressionante, cara. É realmente impressionante
o trabalho do Brad Stevens. Disparado, um dos 3 melhores GMs da atualidade. Eu acho que ele, Sam Presti, acho que são os dois, mano. Acho que são os dois disparados os melhores GMs da NBA. Na atualidade são os dois. Eu gosto do John Horst também, que é o GM do Bucks. Eu acho que ele é um GM criativo, tá? O GM do Minnesota também. Qual que é o nome do GM do Minnesota? É o Tim Connelly. O Tim Connelly também é bom. É Tim Connelly, o GM? Não, é o Matt Lloyd. Enfim. Não me lembro certinho qual que é o GM do Minnesota. Mas ele é muito bom também. Ele é muito bom também. Mas pra mim, Sam Presti e Brad Stevens são os tops, mano. Impressionante como esses dois são excelentes na função. E o novo GM do Hawks também é muito bom. Pelo menos eu gostei do que eu vi dele, né? Que é o Onsi Saleh. É isso? Onsi Saleh se mostrou um... Caramba, o assistente dele é o Kyle Korver. Olha aí, hein? Olha aí, interessante, hein? Interessante. Enfim, Brad Stevens é pica e as movimentações de ontem só reforçam ainda mais o quão bom ele é. É bizarro. É bizarro. Bom, seguindo aqui, tivemos também novidades saindo sobre Kevin Love, né? Porque com a chegada do Niang, o Jazz vai ter que dispensar alguém. E o mais provável é que o Kevin Love seja o escolhido. O Love que chegou no Jazz por meio daquela troca do Norman Powell pra Miami. Foi uma troca tripla, né? Foi uma troca tripla. Que enviou o Collins pra Los Angeles, o Powell pra Miami, e aí o Kevin Love junto do Kyle Anderson foram pra Utah. Foi isso, né? E se não me engano, tiveram algumas escolhas de segunda rodada sendo envolvidas também. Ele chegou lá por meio dessa troca e era óbvio que ele não ia ficar. Ninguém acreditava que o Kevin Love ficaria no Jazz para a temporada. Não faria sentido. E aí, com a chegada do Niang, surge a necessidade do Jazz dispensar alguém e o Kevin Love deve ser o dispensado. E aí, segundo o Brad Siegel, o interesse maior do Kevin Love seria de jogar em alguma franquia de Los Angeles. Ele não especifica qual seria essa franquia, se seria Clippers ou se seria o Lakers, mas o Siegel garante que a vontade do Love é se mudar para Los Angeles. Dentre as duas opções, eu acho que o Lakers é o que faria mais sentido. Né? Primeiro porque é uma posição que o Lakers precisa. O Lakers precisa de bigs, ainda mais um big com a característica de espaçamento de quadra que o Kevin Love tem. Então acho que o Lakers seria o que melhor aproveitaria as características do Love, né? Até porque o Clippers já formou seu garrafão. Collins, Brook Lopes, Zubat, o garrafão do Clippers está montado. Ainda tem o novato que chegou também, né? O suíço, se não me engano, né? Não é suíço, cara? Enfim. Então o garrafão do Clippers já é bom. Eles já montaram um garrafão muito bom. O do Lakers ainda, né? Pô, tem o DeAndre Ayton, mas, pô, tá com o Jackson Hayes ainda. Tá com o Max Kleber ainda. Então, eu acho que o Kevin Love faria muito mais sentido no Lakers do que no Clippers. E tem também a questão LeBron James. O Kevin Love é muito amigo do LeBron. Então, acho que o Lakers é o que mais faria sentido. E eu vou te falar, cara. Entre ter Jackson Hayes como reserva do Ayton ou ter o Kevin Love, é muito melhor ter o Kevin Love. Mesmo o Kevin Love velho, em fim de carreira, eu acho ele uma opção melhor para vir do banco do que o Jackson Hayes. Kevin Love é muito mais útil. Muito mais útil. Hoje eu participei de uma live lá no Lakers da Zoeira. Um abraço, inclusive, pro Andrei, pro Alex e pro Vitor. Vocês são feras. E lá a gente falou, cara. Mano, o Kevin Love seria muito mais útil do que o Hayes.
Porque o Kevin Love, além de ser muito mais técnico do que o Jackson Hayes, é um cara que consegue bater bola, consegue passar a bola com qualidade, ele ainda arremessa e pega rebote, coisa que o Hayes não faz. Então, dentre as duas opções, eu acho que o Lakers é o que faria mais sentido pro Kevin Love. O Clippers seria uma opção boa também, pensando em competitividade. Eu acho que o Clippers tende, pelo menos na teoria, a ser mais forte do que o Lakers. Então, se o Kevin Love estiver priorizando competição, chance de ser campeão, acho que o Clippers seria uma opção melhor. Mas nesse ponto da carreira, eu não sei se isso é o que o Kevin Love mais quer. Acho que o Kevin Love quer ir pra Los Angeles pra, mano, tá na cidade ali que ele quer morar e, mano, ficar junto do LeBron, que é o seu parça, acho que seria algo que agradaria o Kevin Love. Então, acho que o Lakers é o que faria mais sentido. E é isso. Kevin Love deve ser dispensado e Los Angeles é o seu destino preferido. Agora é ver se isso vai se concretizar. Por falar em Los Angeles e por falar em Lakers, tivemos hoje novidades sobre o Austin Reeves. Né? O Austin Reeves ele está num momento aí onde pode assinar uma renovação. Né? O contrato do Reeves termina... Deixa eu só pegar aqui o ano certinho. O contrato dele termina... esse é o último ano de contrato garantido do Austin Reeves. 26-27 ele tem player option de 14,8 milhões. E aí, o Reeves está aí querendo uma renovação. Fazia tempo que não saía nenhuma novidade sobre a renovação do Reeves e tal. Mas aí hoje, saiu aí um report da ESPN trazendo novidades sobre isso. E nesse report é falado que a expectativa ao redor da NBA é de que o Lakers não vai só estender o contrato do Reeves, vai dar para ele cerca de 30 milhões de dólares por ano, tá? Seria aí uma extensão gorda. E aí é falado, né, que o Reeves é visto como parceiro de Luka Doncic a longo prazo no perímetro de LA. Então, segundo a ESPN, o Lakers estaria disposto a dar essa grana pro Reeves, 30 milhões por ano, porque enxerga ele como um parceiro ideal pro Luka pros próximos anos aí, né? Então, essa notícia que saiu. E, mano, vou te falar, apesar de ter muito torcedor do Lakers se rasgando pelo fato do time querer dar 30 milhões por ano pro Reeves, eu, sinceramente, não acho muito absurdo, não. Tá? Eu entendo que o timing não é o ideal. Né? Dar 30 milhões de dólares por ano pro Reeves agora, depois do playoff horrível que ele fez, cara, não é o melhor timing do mundo pra dar essa grana pra ele. Mas, velho, se você esquecer o playoff que ele fez e focar na regular que ele fez, cara, o desempenho do Reeves na regular, mano, foi desempenho de um cara de 30 milhões por ano. Essa é a verdade. Ou de algo muito próximo a isso. O playoff do Reeves foi playoff de cara de 10 milhões por ano. A regular foi de um cara de 30 milhões. E se você fazer um mix de tudo que o Reeves entregou nas últimas 2-3 temporadas, eu não consigo ver como absurdo dar pra ele um contrato de 30 milhões por ano, né? Por 3 anos, o que seria 90 milhões. Eu não acho absurdo, cara. Realmente eu não acho absurdo. É muito diferente de dar 30 milhões por ano por um Jonathan Kuminga, por um Cam Thomas, né, por um Josh Giddey. Esses 3 jogadores não se provaram na NBA do mesmo jeito que o Austin Reeves já se provou.
O Austin Reeves, ele é jogador de playoff. Beleza, é foda falar isso depois do playoff ruim que ele fez. Mas ele tem condições de jogar no playoff. Ele tem condições de decidir um jogo de playoff. Ele tem essa capacidade. Ele tem seus problemas de eficiência, tem seus problemas defensivos? Tem. Ele tem seus problemas. Mas ele tem muita qualidade, cara. Mano, o Austin Reeves, rapaziada. Ó. Cara, o Austin Reeves é jogador de 20 pontos e 6 assistências de média. Entendeu? Ele é um jogador que a cada temporada melhora. Ele tá numa constante evolução. Então, velho, eu acho que o Reeves ele fez por merecer 30 milhões por ano. Eu acho. Diferente de Cam Thomas, diferente de Kuminga, diferente de Josh Giddey. Pra mim, o Austin Reeves ele tá numa prateleira acima desses três. Então, eu realmente não vejo como um absurdo assinar com ele por esse valor. Não acho nem um pouco absurdo. E é importante lembrar também que o Austin Reeves jogou nessas últimas 2 temporadas com um contrato muito abaixo do que ele merecia. O Austin Reeves poderia ter pego 30 milhões por ano na primeira renovação que ele assinou. Mas não. Ele pegou o quê? 13 de média, se não me engano. Foi isso? Aqui, ó. Ele assinou 4 anos, 53,8 milhões, rapaziada. O Austin Reeves entregou 26 de média, 20 pontos e 6 assistências de média na temporada passada, ganhando 12,9 milhões. Pô, desculpa. O Austin Reeves ele vale muito mais do que isso. Muito mais. Né? O Reeves teve, nos últimos 2 anos, um dos 3 melhores contratos da NBA. Pensando em custo-benefício. Eu acho que ele merece, agora, pegar 30 milha. Eu acho que ele fez por merecer. Repito, o timing é péssimo. Porque ele vem de um playoff horrível. Se essa renovação tivesse sido assinada no meio da temporada passada, por exemplo, eu acho que ninguém ia questionar. Por quê? Porque o Reeves tava jogando pra caralho. Tava jogando muito bem. Agora, pós-playoff, pós-série ruim contra a Minnesota, eu entendo o burburinho, eu entendo a reclamação, mas eu tento enxergar de uma forma mais ampla. Eu não tô focando só no playoff ruim. Eu tô focando no playoff ruim, mas eu tô focando também na regular excelente que ele fez, na temporada passada muito boa que ele fez, 24-25 do Reeves, foi muito bom. Foi um ótimo ano. E aí, quando você faz esse combo, eu acho que ele vale 30 milhões por ano. E tem um outro ponto também. 30 milhões por ano pro Austin Reeves é um contrato que não vai ser difícil do Lakers repassar no momento de troca. Ah, queremos trocar o Austin Reeves. Mano, não vai ser difícil mandar esse contrato do Reeves pra alguém, porque é um contrato que dá pra absorver. Eu vejo vários times dispostos a absorver 30 milhões por ano do Austin Reeves, porque ele é um jogador que entrega. Ele é um bom jogador. Muito bom, ele é acima da média. Ele é acima da média. Não é primeira prateleira da posição, não é. Mas eu acho que ele briga pra estar numa segunda, terceira prateleira entre os shooting guards. Segunda prateleira, o Reeves tá sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Até porque shooting guard é uma posição onde a NBA não tá tão recheada assim de talento como tá na posição de PG, por exemplo. Acho que a gente tem muito mais PGs de elite do que shooting guard de elite. E aí, entre os shooting guards, o Reeves tá ali na segunda prateleira. Brigando pra subir pra primeira. Brigando. Eu tenho até que fazer esse exercício depois. De elencar os shooting guards. Talvez eu faça semana que vem. Mas eu acho que o Austin Reeves, ou ele tá no final da primeira prateleira, ou ele tá na ponta da segunda. Entendeu? Ele é um jogador muito bom. Então, diferente aí de muito torcedor do Lakers, eu não acho absurdo
dar 30 milhões por ano pro Reeves, mano. Não acho absurdo. Se conseguir negociar por uns 27, 28, beleza. Mas se ele bater o pé e quiser os 30, eu não acho um mau negócio o Lakers oferecer isso por ele não. Ah, Luiz, mas você não falou que o Reeves tinha que vir do banco porque o Smart, né, tem que ser o titular do lado do Lucas? Sim. Ah, mas pagar 30 milhões por ano por um reserva? Irmão, o Austin Reeves vindo do banco, ele briga pra ser o melhor reserva da NBA. Ele briga. E ótimos reservas custam caro. Cadê o contrato do... Cadê? O Malik Monk, quando brigou pelo Sixth Man of the Year, cadê o contrato dele? Ó, Malik Monk, cara, Malik Monk vai pegar 20 milhões nessa temporada. Pegar o Naz Reid renovou por quanto? Cara, o Naz Reid pegou 125 milhões por 5 anos, cara. Pô, 30 milhões por ano num contrato de 3 anos pro Reeves, cara, eu acho super ok. Super ok. Mas é minha visão também, né? Se você concorda, comenta aí. Se você discorda, comenta aí também. É importante salientar que não é uma certeza, tá? A ESPN não crava que é esse contrato mesmo que o Reeves vai aceitar. A ESPN só fala que a expectativa ao redor da NBA é que esse seja o contrato oferecido pelo Lakers. Então, vamos aguardar e vamos ver se vai ser isso mesmo que o Lakers vai oferecer para o menino Austin Reeves, tá bom? E pra gente encerrar o episódio de hoje, e seguindo no papo de renovação, falar sobre um jogador que não recebeu ainda uma oferta de renovação e que tá chateado com isso, que é o menino Trae Young, né? Segundo aí o Mark J. Spears, o Trae Young estaria desapontado com o fato do Hawks ainda não ter oferecido uma extensão para ele. O Trae Young também está entrando no seu último ano de contrato. Acho que esse é o último ano garantido dele, não é? Deixa eu ver. É o último ano garantido, 26, 27. Ele pega uma player option de 48,9 milhões. E aí, ele gostaria, né, de receber uma proposta de extensão que ainda não foi feita por parte de Atlanta. E aí isso estaria deixando aí o jogador desapontado, e a possibilidade dele jogar nessa temporada sem ter uma renovação assinada é real. Pelo menos é o que diz o Mark J. Spears. E aí, mano, eu vou te falar, eu entendo a Atlanta. Eu entendo o Hawks não oferecer agora uma extensão pro Trae, porque, querendo ou não, o Trae Young, ele... Cara, o Trae Young e o Hawks, né? O Hawks em si não chegou a lugar nenhum nos últimos anos, né? O Trae Young, ele individualmente, ele entregou. O Trae Young, ele vem fazendo ótimas temporadas. Poderia ser melhor, poderia ser mais eficiente, poderia ser menos inútil na defesa? Sim. Mas, cara, o Trae Young tem botado números muito bons nas últimas temporadas, tem jogado bem. O Trae Young, ele não é o problema do Hawks, tá? Não é. Defensivamente ele é um problema, mas ofensivamente ele, cara, ele é o sistema do Hawks, né? O James Harden não é o sistema, o Trae Young também é um sistema. Ele é um sistema ofensivo. Mas, mesmo o Trae Young jogando bem, o Hawks não foi pra lugar nenhum nos últimos anos. E aí, eu entendo o Hawks relutar em dar uma renovação pro Trae Young agora, porque você renovar com o Trae Young agora, você dá pra ele mais de 55 milhões por ano, que é o que eu acho que ele poderia pegar nessa extensão. Acho que até mais do que isso. Eu pegaria até mais de 55. Mano, é você arriscar. Entendeu? Então, eu acho que a Atlanta não vai dar, ou pelo menos ainda não deu essa renovação agora pro Trae Young,
porque quer ver o que esse time consegue fazer nessa temporada, tendo agora um elenco melhor. O Trae Young vai ter nessa temporada, possivelmente, o seu melhor elenco de apoio desde que ele chegou na NBA. Com Nick Alexander-Walker chegando, com Porzingis chegando, com Luke Kennard, eu acho que a Atlanta vai ter o melhor elenco da era Trae Young. E aí eu acredito que o pensamento da diretoria é: vamos ver o que o Trae Young consegue fazer tendo um time bom ao redor dele, e aí, dependendo do resultado, a gente renova com ele. Eu acho que esse é o pensamento da diretoria, um pensamento que eu não acho ruim. Eu não acho errado a diretoria querer testar o Trae Young com um elenco bom ao redor. Eu não acho errado. Ao mesmo tempo que eu também não acho que o Trae Young tá errado em ficar desapontado, porque, mano, olha, vamos olhar pro lado dele. Cara, ele tá no Hawks, num time medíocre, há anos, e tá entregando números. Rapaziada, o Trae Young, vamos lá. Mano, o Trae Young, ele vem de 3 temporadas seguidas entregando pelo menos 24 pontos e pelo menos 10 assistências de média. Pelo menos. A única temporada que o Trae Young não teve pelo menos um 29 de média, né, 20 pontos e 9 assistências de média, foi 18-19. Foi sua temporada de calouro, que ele entregou um 19-8. Desde ali, 29 pontos e 9 assistências de média em 19-20, 25 pontos e 9 assistências de média em 20-21, 28 pontos e 9 assistências de média, quase 10, em 21-22. E aí, ó, 22-23, 26-10, 23-24, 25-10 e temporada passada 24-11. Recorde dele de assistências, inclusive, temporada passada. Então, é um cara que vem carregando um time medíocre do Hawks há muito tempo. Muito tempo. E aí, na hora de receber uma puta extensão, o Hawks reluta em oferecer pra ele. Eu entendo o Trae Young ficar chateado. Eu entendo. Então, é uma situação meio chata, mas eu acho que no fim, cara, tudo vai depender do desempenho dele e do time nessa temporada. Se o Hawks fizer uma boa regular, se chegar numa segunda rodada de playoff com o Trae Young jogando bem, eu acho que o Hawks vai oferecer extensão pra ele. Vai oferecer extensão pra ele e ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Agora, se o Hawks decepcionar, se o Trae Young não jogar bem, né, se ele, no momento de aperto, numa pós-temporada, ele peidar e o time ser eliminado por conta dele, aí eu consigo ver um mundo onde o Hawks... Não que o Hawks não vai estender, eu acho que o Hawks de qualquer forma vai renovar com o Trae Young. Mas aí eu vejo um Hawks renovando e trocando o Trae Young em caso de desempenho ruim. Né? Eu vejo o Hawks fazendo uma sign and trade com ele, porque perder o Trae Young de graça, isso não vai acontecer. O Hawks não vai deixar o Trae Young ir pro mercado. Não vai. Deixar o Trae Young ir pro mercado é burrice. É burrice. De qualquer forma, o Trae Young vai receber uma renovação. Mas aí, dependendo do desempenho, ou o Hawks mantém ele, ou o Hawks tenta uma sign and trade, ou até o próprio Trae Young pode forçar uma troca. Tem essa possibilidade também, do Hawks ir mal e o Trae Young resolver meter o pé. Existe essa possibilidade, né? Então, é assim que eu enxergo essa situação. Eu consigo entender o Hawks relutar em oferecer uma extensão agora, e eu consigo entender o Trae Young ficar chateado pelo Hawks relutar em dar essa extensão agora pra ele. No fim, tudo vai se basear no que o Hawks vai fazer nessa temporada. É um ano de teste. É um ano onde a diretoria quer testar o Trae Young e quer testar o time. E aí, depois do teste, a diretoria, né, provavelmente vai definir. O futuro do Trae Young vai ser definido no fim dessa temporada. É assim que eu enxergo. Tá bom? Enfim, rapaziada. Pra hoje, é isso que eu tenho pro programa. Né? Deixa eu só ver se saiu mais alguma notícia. Mas... era o que eu tinha na pauta. Deixa eu só ver se saiu mais alguma coisa.
Não saiu mais nada. Então, é isso, rapaziada. Obrigado, tá? Pela audiência de vocês nessa quarta-feira. Espero que todos tenham curtido o programa de hoje. Grande abraço, fiquem bem e até amanhã. Tchau.